pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui na minha casa para falar de um tema que eu também gosto, que também faz parte da minha vida. As minhas secretárias já sabem, hobby diferente, que é ler sobre história. Eu tenho um grande interesse sobre história do Brasil, história do século XIX, história geral. E eu sempre procuro associar essa minha curiosidade sobre história e sobre como as pessoas viviam e como era a sociedade antigamente com a minha vida odontológica, né? Como meus próprios filhos dizem, eu tô sempre olhando os dentes das pessoas e eu sempre olho para os dentes, né? O que eles acham isso muito bizarro também. Mas como toda dentista, como todo dentista, eu acho que isso é super natural. Então hoje eu tô aqui na minha casa, né, e vou gravar justamente esse vídeo falando um pouco sobre isso, sobre o que eu gosto, que é a história. No dia 7 de setembro de 2022, a gente vai comemorar os 200 anos da independência do Brasil. E como não poderia deixar de ser, né, eu venho pensando em fazer esse vídeo sobre história já há algum tempo, né, pensando justamente nessa data. E com essa função toda do coração do Dom Pedro I ter vindo nos visitar, né, eu achei que nada mais natural e ideal do que eu lançar, né, esse meu vídeo sobre o Dom Pedro I e os seus dentes, é claro, né? E nessa semana de comemoração dos 200 anos de independência do Brasil. Então, eu não vou entrar em questões de mérito político a respeito do coração do Dom Pedro, a respeito da figura histórica do Dom Pedro, mas contar um pouquinho, assim, dessa questão da dentição e da odontologia relacionada ao Dom Pedro I. Então, para quem não sabe, né, o Dom Pedro I, ele nasceu em Portugal e veio ao Brasil, né, ele nasceu em Portugal em 1798 e se mudou para o Brasil em 1808, quando toda a corte portuguesa veio ao Brasil, fugindo dos ataques de Napoleão na Europa, que prometiam tomar conta de, né, invadir Portugal e colocar Portugal numa sinuca de bico em relação às suas relações comerciais também com a Inglaterra. Enfim, a corte se transferiu para o Brasil, o que foi um momento também super importante para a nossa história, pois a gente se transformou de colônia, o Reino de Portugal, a gente se transformou no reino. Em 1808, então, Dom Pedro devia ter em torno de 10 anos, né? Quando veio morar ao Brasil. E a morte de Dom Pedro aconteceu em Portugal aos 35 anos, devido à tuberculose, e no Palácio de Queluz. E os despojos, né? O corpo foi transferido já nesse século para o Brasil. Hoje, o corpo do Dom Pedro I se encontra no Monumento à Independência do Brasil, em São Paulo. Assim como o corpo da Imperatriz Leopoldina, que foi a primeira esposa do Dom Pedro I, né? A Imperatriz Leopoldina, ela era austríaca e ela casou com o Dom Pedro I, dinastia Habsburgo, que era a dinastia que governava o Império Austro-Húngaro e que era um dos maiores impérios da Europa na época. Para vocês terem ideia, a Imperatriz Leopoldina não era nada pouca porqueira, né? A gente teve uma super imperatriz aqui, uma mulher de uma família super poderosa da Europa. Ela era sobrinha neta da Maria Antonieta, aquela que foi decapitada na Revolução Francesa. E a irmã dela, a irmã mais velha dela, se casou, foi a segunda esposa do Napoleão Bonaparte. Então ela tinha uma linhagem nobre, ela teve uma educação diferenciada e veio ao Brasil e foi uma figura amada pelos brasileiros na época, né? E que contribuiu muito para o desenvolvimento do país. E a terceira figura importante, né, que também está
sepultada lá, né, os despojos, é a Maria Amélia de Leuchtenberg, que foi a segunda esposa, né, depois que o Dom Pedro I ficou viúvo e se livrou da Marquesa de Santos, né, que foi a amante dele durante muitos anos e que causou muito desgosto, a Leopoldina, né, ele se livrou dela e casou daí com a Maria Amélia de Leuchtenberg, que foi a segunda imperatriz, né, que a Maria Amélia também não era uma qualquer dentro da hierarquia, claro que ela já não era uma nobre da mesma estirpe que foi a Leopoldina, mas ela, por exemplo, ela era neta da Josefina, que foi a primeira esposa do Napoleão, né? Então ela também vinha de uma família que tinha uma certa estatura e um certo poder, né? Nem que fosse mais econômico dentro da Europa. Bom, e por que eu tô falando disso, né? Então, voltando à questão do coração, há um tempo atrás eu sempre tenho a maior curiosidade, então o meu hobby, que a minha amiga achou sui generis, é justamente olhar fotos e quadros de pinturas de faces da realeza, desde a Idade Média até a Idade Moderna, né, e até os tempos atuais. Eu adoro olhar essas faces, essas fotografias antigas, e recentemente eu descobri alguns canais no YouTube que eu vou deixar referência, e que esses canais, eles justamente focam em reconstituir o rosto através, né, a partir das pinturas, os rostos das figuras famosas, Henrique VIII, Ana Bolena, todos esses, assim, as figuras máximas, Alexandre o Grande, Napoleão, e eu tenho a maior curiosidade de ver os padrões faciais, as figuras. Também tem um canal que recentemente eu descobri que tem vídeos antigos, né? Porque a fotografia e o cinema são mais recentes, são do final do século XIX, e daí então tem alguns vídeos justamente da família Habsburgo, tem vídeos das pessoas, tem fotografias também antigas, né, desde do czar Nicolau da Rússia, que ele adorava fotografia, então eu gosto de ver a pintura e a fotografia, eu gosto de ver o vídeo, como é que as pessoas se mexiam, se movimentavam, tinham as suas expressões, e como isso remete a pessoas reais, né? Porque a pintura, eu acho que a arte deixa muito mais idealizada a pessoa, né? Então, um rei ou uma rainha, uma princesa, quando é vista através de uma imagem, de uma pintura, né, de um quadro pintado, existe uma certa idealização daquela face, daquele corpo, e quando a gente vê a pintura, a fotografia, desculpa, isso meio que se desconstrói, porque tu vê uma face mais real, né, um rosto mais comum até mesmo, né, não tão divino como eles queriam parecer, né, E acontece que numa dessas minhas incursões sobre buscar, né, descobrir como é que era a face real das pessoas, ali na pandemia eu dei de cara com uma imagem que representava a face real do Dom Pedro I, que foi criada a partir de um estudo, né, do fotógrafo Maurício de Paiva, da National Geographic, que no momento em que foi feita uma pesquisa científica da professora Valdirene Ambiel, a historiadora ela teve autorização e ela conseguiu exumar essas três figuras da nossa história, né? O imperador e as duas imperatrizes, em 2012. Ele recriou esse rosto a partir de um estudo que ele fez com o crânio descoberto. E o que foi descoberto também em relação aos dentes, né? Aos dentes. Então, primeiro que vocês vão notar que nas pinturas todas que a gente tem das imperatrizes e do imperador, a gente nunca vê dentes. Então,
né, isso é óbvio que eu tenho essa curiosidade. Todas as análises dentárias foram feitas através de um laudo do odontologista Erivelto de Deus Alves Martins, que fez baseado em imagens tomográficas desses crânios. Ele não chegou a manipular, mas a gente tem, então, esse laudo do Erivelto, que descreveu, então, as características dentárias e anatômicas de cada um dos três. O estudo, ele deu origem a esse livro aqui, ó, que é super legal, adorei esse livro, tá? Que descreve todo o estudo, fala um pouquinho da parte histórica do imperador, das figuras, né? Mas ele mostra imagens da exumação, muito legal, e dos dentes, então. Então, eu gostaria de começar falando de quem faleceu primeiro, que foi a Imperatriz Leopoldina. E não sei se alguém aqui, né, provavelmente vocês que têm interesse em história, e por isso estão assistindo esse vídeo, já ouviram falar da famosa mandíbula dos Habsburgo. E que ela está presente na nossa família imperial também. O que é a mandíbula do Habsburgo, dos Habsburgos? Ela era uma mandíbula de classe 3, uma mandíbula mais projetada e menos, ou seja, é aquela mandíbula que o lábio inferior fica à frente do superior, e que por muitos estudiosos ela teria sido causada pela consanguinidade dos casamentos, né, que eram feitos, casamentos entre tios, primos, e sempre se repetindo, né, na linhagem genealógica, os mesmos genes. Mas eu quero dizer que na família imperial brasileira, se a gente for olhar a face depois do Dom Pedro II, das irmãs do Dom Pedro II, assim como das filhas, a princesa Isabel e a princesa Leopoldina, a gente também vê uma mandíbula proeminente. A gente vê que ela aparentemente tinha mordida cruzada anterior. Os dentes inferiores estão à frente dos dentes superiores. Claro que isso pode ser uma situação pós-mortem, mas eu acredito que não. Inclusive, existe uma certa assimetria mandibular, e que eu voltei, então, às imagens, às figuras pintadas sobre a Imperatriz Leopoldina, porque nas pinturas, por mais que eles tentem diminuir os traços desfavoráveis, a gente vê uma leve assimetria, como eu estou mostrando aqui. Bom, mas o que o laudo do dentista nos mostra, tá? Ela tinha uma série de rarefações apicais relativas à formação de cistos ou abscessos, ou seja, provavelmente a Leopoldina, ela tinha cáries extensas que levaram à morte da polpa do dente. O incisivo superior do lado esquerdo também está ausente. Ela tinha os terceiros molares inferiores, os superiores também. Na verdade, a gente sabe que a condição dentária das pessoas na época era precaríssima, e um dia eu vou falar sobre isso também, sobre as figuras históricas e seus dentes precários. Segunda figura histórica, então, a Imperatriz Maria Amélia, que era considerada uma beldade para a época. Ela era considerada uma mulher linda. A Imperatriz Maria Amélia adotou um luto perpétuo após a morte do Dom Pedro I. Foi enterrada num vestido totalmente preto e simples, né? Que se discute se ela pertencia a alguma ordem terceira da Igreja Católica. O corpo da Maria Amélia foi encontrado totalmente mumificado, o que foi surpreendente, deixou os pesquisadores super animados, né? E ao mesmo tempo com uma grande responsabilidade de conservação daquele corpo mumificado. O que tem de interessante, então, na questão dentária da Maria Amélia, é que ela, mesmo sendo considerada uma mulher belíssima, e daí quando a Maria Amélia falece, já existia fotografia, mas a Maria Amélia, então, a gente tem essa foto dela
ainda em vida. A Imperatriz Maria Amélia, ela não tinha dentes superiores mais, nenhum, e ela tinha somente 5 dentes inferiores anteriores, tá? Além disso, esses dentes, eles tinham já migrado, eles tinham alterado as suas posições em função de doença periodontal. A gente sabe que o açúcar, durante muitos anos, foi considerado um privilégio de pessoas ricas. Isso só começou a mudar a partir ali do século XVIII, né? E final do século XVIII, início do século XIX, quando o açúcar começou a ser produzido a partir da beterraba na Europa, justamente com a intervenção do Napoleão, que quis democratizar o consumo do açúcar, levando então a condições, né, a precarização geral, né, da saúde dentária de toda a população, não só dos ricos né, mas os pobres também passaram a ter acesso. Você já viu aqui no vídeo sobre o desenvolvimento da cárie, o que é a cárie, a importância o papel fundamental do açúcar no desenvolvimento das lesões de cárie. E, surpreendentemente, o Dom Pedro tinha uma condição dentária que eu achei super boa comparado às suas esposas, né? Ele tinha praticamente todos os elementos dentários. Ele tinha um siso superior direito retido. O superior esquerdo aparentemente não se formou, o siso superior esquerdo. Ele tinha uma fratura numa cúspide do primeiro premolar superior direito, provavelmente devido a um trauma, né? A gente sabe que ele tinha costelas quebradas, foram encontradas várias cicatrizes das costelas quebradas de quedas a cavalo, uma restauração metálica. E daí isso eu achei surpreendente, né? Dom Pedro tinha uma restauração metálica no dente, ele tinha um tratamento odontológico. E daí, se a gente for ver o que era feito, como é que eram feitas as restaurações metálicas na época. É um dente que erupciona aos 12 anos, e eu fico me perguntando em que momento será que ele teve essa restauração, né? Porque ele já devia estar no Brasil, né? Ele já morava no Brasil, e ele teve um trabalho bem feito, porque durou a vida toda, né? As restaurações de amálgama, elas surgiram somente em 1826 na França. Então, antes disso, as restaurações eram ou de chumbo, e na verdade eu acredito que fosse essa restauração, ou de estanho, né? Então, Dom Pedro tinha uma restauração metálica, tinha ausência dos primeiros molares inferiores, pinhamento dentário, mas, de modo geral, ele tinha uma boa saúde dentária, ele tinha quase todos os dentes e se manteve assim, né, durante a sua vida, o que era uma raridade. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Com o tempo eu vou trazendo outras informações, outras ideias sobre não só a história da odontologia, história geral, assim, e percepções, né, que a gente pode ter. Então, podemos falar sobre os dentes do Luís XIV, da França, sobre os dentes da Maria Antonieta, que eu já pesquisei. Tem informações sobre os dentes de Hitler, né? Tem várias coisas que são curiosas sobre os dentes e as personalidades históricas e que mostram um pouquinho o lado normal, o lado não divino, né? O lado ser humano que todos nós temos e como isso impactava na vida dessas pessoas, né? E como isso relacionava-se às condições e às percepções históricas da época a respeito da sua saúde. Até a próxima!